Bom, vamos continuar então, né? Nosso curso, nossa primeira aula de verdade, assim, né? Aula específica, né? Sobre algum assunto específico. E a gente vai falar sobre um assunto hoje que ele é amado e odiado, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas a gente precisa admitir que ele é muito importante. Eu sempre converso com os meus alunos, né? Que o verbo to be, ele é comum, né? É comum as pessoas não gostarem dele. Enfim, às vezes na escola não aprendeu muito bem ou não entendeu muito bem, né? Acontece, certo? Mas eu sempre digo assim, depois que você aprende o verbo to be, é que você realmente conhece o inglês, né? O verbo to be, ele é a base da casa, né? A casa do aprendizado da língua, né? Mas na verdade tem muito mais além dele. O inglês não é só ver para garantir, né? Porém, você precisa saber que o verbo to be pode estar em todos os tempos verbais, né? A gente vai usar para muitas situações. Então, se você não souber, você fica muito limitado na comunicação, né? Porque também é usado para linkar com outras coisas, certo? Então, é por isso que das primeiras coisas que a gente aprende é o verbo to be, tá bom? Saiba que uma vez que você aprender esse assunto, você vai perceber que tem muito mais coisas além dele. Então tenha paciência, tá? Ele não é mau, ele é do bem, tá bom? Ele é bonzinho, ele ajuda a gente a fazer um monte de coisa, tá bom? Então faça as pazes com ele. Se você não, né, tem problemas com ele, que ótimo, né? Mas se você tem, saiba que ele é do bem e ele vai ajudar a gente a se comunicar, tá bom? Dito isso, vamos lá então. Bom, o verbo to be, eu fiz aqui uma frase do Shakespeare, não sei se você conhece, né? Shakespeare. William Shakespeare, de Hamlet, né? Ele escrevia e também fazia peças de teatro, né? E ele escreveu uma peça chamada Hamlet, né? Onde a gente conhece a frase famosa que é ser ou não ser, eis a questão, né? To be or not to be, that is the question, né? E aí eu fiz uma brincadeira, né, com essa frase do William Shakespeare. E ao invés de falar ser ou não ser, eis a questão, eu coloquei aqui ser ou estar, eis a questão, né? Por que isso? Essa é a frase do verbo to be, né? Porque o verbo to be, ele pode ser tanto ser quanto estar, né? Então, o William Shakespeare, diga-se de passagem, ele é um ótimo exercício para treinar inglês, tá? E aí você já começa memorizando aí uma frase dele, tá bom? Então, lembrando, chama Hamlet, a peça de teatro, tá? Se você quiser procurar em algum lugar, você vai achar, tá bom? Bom, seguindo aqui, né? Então, o verbo to be, né, como eu disse, ele pode ser ou estar, né? E como é que você vai saber, né, se é ser ou estar? Tá se referindo a quê? O único jeito é olhando o geral, né? Olhando o contexto, a situação como um todo, né? Mas ele pode tanto ser o verbo to be quanto o verbo estar. Então aqui a gente vai mostrar para você, nessa tela aqui, né? Que você pode printar, na verdade, né? Minha sugestão é você printar essa tela, né? Colocar no seu caderno, anotar bem esses assuntos que estão aqui nessa tela para você poder deixar bem colorido, né? No seu caderno para você poder memorizar com mais facilidade, tá bom? E aí vamos ver um pouquinho dos sujeitos primeiro, né? Antes de falar do verbo to be especificamente, vamos ver os sujeitos, que são esses aqui, né? Aqui nesse lado esquerdo, a primeira listinha aqui. Então, eu, ela, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso ou esse, you, vocês, they, eles e we, nós, né?
E aí, isso aqui é super importante você memorizar, né? E aí, logo em seguida, ele já está falando do verbo to be, né? Aqui é o verbo é o tempo presente, tá? A gente não está falando de passado aqui. Aqui é só verbo to be no presente, tá bom? Então, I am, you are, he is, she is, it is, you are, they are, we are, né? Tem que memorizar, gente, não tem muito jeito, tá? Esse assunto aqui a gente... É que nem a tabuada, né, da matemática, né? A gente teve que memorizar, né, na época da escola, e agora a gente tem que memorizar o verbo to be, não tem muito jeito. Então, escreve aí no seu caderno, deixa bem bonito, bem colorido, tá bom? Então, o que significa isso aí, né? I am e etc. I am é eu sou, eu estou, you are, você é, está... He is, ele é, ele está, e assim por diante. Tá bom? Seguindo aqui. Então, a gente vai ver a forma afirmativa, né? A afirmativa, na verdade, é aquilo que a gente viu agora há pouco, na verdade, né? Mas, vamos ver as 3 formas que o verbo to be, antes de falar das interrogativas e negativas antes disso, tá bom? Então, tem o I, que é am, he, she, it, que é is, you, we e they, que são are, tá? Tem que memorizar isso aí, gente, não tem muito jeito, tá bom? Aí, exemplos, ó. I am at school now. My mom is 44 years old. We are in room 2B, né? Aí são todos verbos to be, né? Aí tem tanto o verbo ser quanto o tempo estar, né? E aí, todos eles, na verdade, lembrando, né? Tá falando de tempo presente, tá bom? Que mais aqui que é importante a gente lembrar? Sala 28, certo. Às vezes, ele vai estar contraído, às vezes não, né? Mas aí você vai saber com o tempo, tá? Treinando que você vai saber sobre a contração certinho, tá bom? Você tem que criar esse hábito de você pegar as coisas no contexto, tá bom? Que aí você vai saber se é verbo ser ou verbo estar, certo? Com o tempo você vai pegando esse jeito aí, beleza? Então, agora vamos ver a forma negativa do verbo to be, tá? A gente vai acrescentar o not. É simplesmente isso, acrescenta o not, né? Então, I am not, he is not, she is not, it is not, né? E aí você pode, como já tá mostrando aí, né, contrair, né? O que é contrair? É tornar menor, né? Então, você pode tornar menor, né? Em vez de você falar is not, fala isn't, tá? Exemplos. I'm not at school now. My mom isn't 42. She is 44. We are in room 10. Né? Então, aqui, na verdade, seria we are not in room 10, né? O exemplo aí não tá negativo, mas seria só acrescentar o not. Ou we aren't, que seria a forma contraída, como eu disse, que é super comum usar, tá bom? Como é que eu vou saber se eu vou usar a forma contraída ou a forma normal? Né? Na dúvida, use a forma normal, tá? A contraída a gente usa em situações mais informais, tá bom? Agora a forma interrogativa. O que vai acontecer na interrogativa? Simplesmente vai trocar. Onde você colocava o sujeito, você põe o verbo, né? Então, era I am, vira am I. Era is he, vira he is. Era is she, vira she is. Aliás, era she is, vira is she, né? Era they are, vira are they. Ou are you, enfim. É só você simplesmente trocar. É só isso mesmo, tá? Tem o ponto interrogativo, você vai trocar. O sujeito vai para trás e o verbo vai para frente. É só isso mesmo, tá? Muita gente tem dúvida, mas no caso do verbo to be é bem fácil fazer pergunta, tá? Então vamos ver os exemplos aí, ó.
Are you a student? Yes, I am. Is Mr. Pat your teacher this year? Yes, she is. Are they at the beach now? Yes, they are. Né? Então a gente tá aqui, né? São todas perguntas com verbo to be, pode reparar. Que tem aqueles que a gente viu lá no comecinho. Certo? Simplesmente trocou, gente. Não tem segredo nesse caso. É muito fácil mesmo. Tá vendo? O verbo to be nem é tão difícil assim, vai, cá entre nós. Eu acho que a grande questão do verbo to be é você realmente identificar se é ser ou estar. Eu diria que se tem alguma dificuldade do verbo to be, é identificar se é o caso de ser ou estar, né? Bom, que mais que eu tenho para falar? Vou colocar alguns exercícios abaixo. Isso. Então, aqui embaixo da aula tem alguns exercícios, tá? Depois você dá uma olhadinha, que é importante você fazer. Inclusive, vão ter outras aulas que eu gravei em outros momentos que eu também vou anexar aqui para você poder ver, se você quiser mais exemplos ou um outro tipo de explicação de um outro jeito, né? Tem bastante exercício e já focado na explicação, né? Então, se você quiser, é só falar comigo ou talvez aqui nessa página onde você tá vendo esse vídeo já tenha em algum lugar, tá bom? Bom, e agora a melhor parte, né? A gente vai falar de música, né? Que é o que eu mais amo no inglês, né? O inglês, ele me... tudo que eu tenho hoje por causa do inglês é por causa de música, né? Eu sempre procurei a música, entender o que as músicas falavam e com isso eu aprendi inglês, né? Então aqui trouxe duas músicas para vocês. A primeira é Bohemian Rhapsody, do Queen, que tem o verbo to be, né? Essa música, na minha opinião, é a música mais linda do mundo, assim. Eu gosto muito dessa música, dessa banda, né? E assim, essa música é muito rica em vários sentidos, tanto musical quanto o cultural e de aprender inglês, né? Mas aqui nessa música a gente vê, aqui nessa tela você tá vendo, né? Tem muitos exemplos de partes da letra da música que trazem o verbo to be, tá? E aí eu recomendo você ouvir a música não só para aprender inglês, mas também para conhecer, se você não conhece essa banda maravilhosa, que você faça isso. Porque, enfim, na minha opinião, Queen é a melhor banda que existe, né? Tínhamos o cantor, né, o Freddie Mercury, que ele era maravilhoso, que merece ser reconhecido, tá? Que mais, né? Aí tem alguns exemplos, né? I'm just a poor boy from a poor family, né? Aí o próximo exemplo, if I'm not back again this time tomorrow, carry on, verbo to be na negativa, né? Também ele fala essa frase na música, assim, né? E aí depois, pull my trigger now, he's dead, ou his, né? Do he is, né? Então, verbo to be, né? Aí ele tá contraído, porque é informal, lembra? Então pode contrair. E a segunda música é What a Wonderful World, né? Maravilhosa. Essa música é até famosa, né? Se você, enfim, lê um pouco sobre música, assiste algum documentário sobre música, com certeza você já ouviu falar dessa música, né? E essa música é legal porque ela fala bem devagarzinho, né? O cantor canta bem devagarzinho. Essa música é muito legal para quem tá aprendendo inglês, tá? Eu só não ponho aqui as músicas, né? Porque pode ser que, né, o aplicativo ou o YouTube corte, né? Então eu achei melhor não colocar, mas é só você buscar que você encontra, tá bom? Louis Armstrong, o nome do cantor da música What a Wonderful World. Tá certo? Então é isso, fico por aqui, né? Nossa primeira aula de verbo to be. Espero que essa jornada aí com o verbo to be seja tranquila, né? Se você tinha alguma questão com o verbo to be, recomendo, né? Relaxa essa parte, tá bom? Vai devagar que você consegue, tá bom? Mas assim, precisa saber o verbo to be para falar inglês, não tem muito o que fazer, tá bom? Mas é isso, tá? Eu tô por aqui, seguro sua mão para você seguir sem desistir, tá certo? Nos vemos então na próxima aula. Um beijo.